que diz: as pessoas podem ser divididas em 3 tipos de grupo. Primeiro, os que fazem as coisas acontecerem. Segundo, os que olham as coisas acontecendo. E terceiro, os que ficam perguntando o que aconteceu. Introduzindo essa mensagem, eu te pergunto: que tipo de pessoa você é nessa noite? Os que fazem as coisas acontecerem? Ou que olha, observa as coisas acontecendo? Ou aquele que não sabe de nada e está perguntando o que aconteceu? Quando a gente olha esse texto que ora nós lemos, percebemos isso. Dentro desse texto, essas 3 tipos de classe. Alguém que está fazendo alguma coisa. Alguém que está observando alguma coisa. E alguém que não sabe de nada e está perguntando o que está acontecendo. O cenário desse texto é um cenário caótico. O cenário do livro dos Juízes é um cenário muito triste. Por quê? Porque mostra a instabilidade do povo de Israel. Uma hora o povo queria a Deus, outra hora os deuses pagãos. Uma hora levantava altar para Deus, outra hora levantava altar para deuses estranhos. Enquanto tivesse um juiz que governasse, que reinasse, que instruísse, que ajudasse o povo estava na bênção, o povo estava perto de Deus, o povo estava fazendo a coisa certa. Mas quando esse juiz morria, o texto é bem claro dizer: o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Deus permitia que o povo de Israel fosse entregue nas mãos dos seus opressores, dos seus inimigos. Mas quando o povo era oprimido, quando o povo sofria, eles lembravam de Deus e clamavam. Deus ouviu o clamor do povo e enviava um socorro, um auxílio, uma resposta, uma solução para a nação de Israel. Não é diferente do texto que nós lemos. O texto do capítulo 6 começa dizendo que o povo, mais uma vez, depois que a terra se secou, 40 anos depois da morte de Débora, agora o povo começa de novo a fazer o que é mal aos olhos de Deus, a ponto de esquecer toda uma trajetória já construída. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Às vezes, uma ação pode atrapalhar todo um processo de um trabalho realizado. O povo simplesmente se esquece de Deus e começa a andar do jeito que quer, fazer as coisas do jeito que quer, falar do jeito que quer, adorar do jeito que quer, levar a vida do jeito que quer. Quais foram os resultados? Primeiro, crise espiritual. Depois, crise política. Depois, crise financeira. Segundo, além de desagradar a Deus por suas ações, Deus permitiu que os midianitas oprimissem e dominassem o povo de Israel, a ponto de eles começarem a semear, plantar, investir, e os midianitas roubar tudo. Quais foram as consequências? Empobrecimento. Tudo que ele plantava, os midianitas roubavam. Tudo que ele semeava, o inimigo vinha roubava. Porque era o processo das suas decisões. Suas decisões de hoje refletem os resultados de amanhã. Não adianta colocar culpa no Satanás, culpa no teu pastor, culpa no marido, na esposa, no filho, no vizinho, no papagaio, seja lá que seja. A culpa é as nossas próprias decisões. Israel está vivendo esse cenário de dificuldade, de tristeza, de falta de expectativa, falta de esperança. Parece que Deus está ausente do cenário. E a crise está acontecendo. Só que aí a gente aprende no texto que nós lemos, os 2 versículos. Existe um homem chamado Gideão. Deus seja louvado. Está debaixo do carvalho que está em Ofra. E o que ele está fazendo? Malhando trigo no lagar. Se fosse colocar um tema nessa mensagem, seria assim: por que Gideão era um varão valoroso?
um título com uma pergunta. O que faz esse homem, num cenário desfavorável, num cenário caótico, num cenário de falta de esperança, ser uma pessoa de valor? E é o que Deus espera de cada um de nós. Primeiro, por que Gideão era um homem de valor? Porque Gideão trabalhava independente do cenário. E Deus falou comigo essa tarde isso. Porque às vezes a gente espera as coisas melhorarem, as portas se abrirem, a situação daquela respirada para poder fazer alguma coisa. O congresso que está sendo realizado hoje, a festa que está sendo realizada nessa casa, não começou hoje. Eu creio que no mínimo começou há 1 ano atrás. De propósito, de oração, de esforço, de empenho. Você acha que no meio desse período não teve vontade de desistirem? De pararem? É normal, Davi. O problema é se eu me entrego ou não ao desânimo. Senhor. Entende? O cenário era totalmente desfavorável. Porém, existe um homem que está trabalhando. E o interessante é que o nome Gideão significa talhador, cortador. Ou seja, aquele que trabalha, aquele que serve, aquele que faz alguma coisa. Deus maravilhoso. Você quer ver as coisas mudarem? Se mova primeiro. O problema é que a gente espera as coisas acontecerem para tomar uma atitude de mudança. Seja como Gideão. Você quer ser uma pessoa de valor? Trabalhe. Quando eu vou receber? Não sei. Quando eu vou receber? Também não sei. Que forma eu vou receber? Também não sei. O importante é a gente estar trabalhando. O importante é a gente estar servindo. Servindo a quem? Ao homem? Não. Servindo a quem? Ao dinheiro? Não. Servindo a quem? Aos bens materiais? Não. Servindo a quem? Ao nosso próprio Deus. Ninguém estava pagando salário para Gideão. Gideão não estava nos holofotes das redes sociais da época. Ele estava trabalhando num cenário, num lugar totalmente desfavorável. Não se malha trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Trigo se malha na eira. O que é eira? Eira é uma plataforma reta onde o trigo é malhado, porque precisa ser separado. E o que é o lagar? Lagar é um pisador de uva. É um lugar onde extrai o suco da uva, onde é derramada as uvas e onde uma pessoa específica é colocada nesse lugar, e ao pisar nas uvas sai o suco natural da uva. Se Gideão fosse trabalhar na eira, ele ia ser visto pelos seus inimigos, porque a eira é um lugar reto. Porém o lagar pode ser um balde fundo, um vale, um buraco, porque onde as uvas é derramada. Você percebe como ele está trabalhando? Tinha tudo para recuar, tinha tudo para desistir, tinha tudo para não fazer nada, tinha tudo para ficar reclamando para Deus. Deus, nós estamos pobres, nós plantamos, os midianitas roubam, nós semeia, os midianitas tiram o fruto da nossa semente. Mas eu percebo uma coisa, que no meio de uma multidão, enquanto ninguém está fazendo nada, enquanto ninguém tem coragem de fazer nada, existe um corajoso, uma pessoa de valor, que está valorizando o trabalho de suas mãos, fazendo o que ninguém tem coragem para fazer, fazendo o que ninguém está disposto a fazer, que era malhar trigo no lagar. Como é que o Gideão estava malhando trigo? Era mais ou menos assim, estava duas barras, olhava, não está vindo ninguém, malha trigo de novo, não tem ninguém. E olha que interessante, não tem ninguém ajudando o Gideão. Você não vai ver no texto alguém auxiliando o Gideão no trabalho de malhar o trigo. Ele está fazendo isso sozinho. Sabe por quê? Porque vai ter tarefa que a gente precisa realizar, que precisa ser realizada sozinho. Vai ter responsabilidade que Deus conta com você sozinho, para malhar o trigo na tua casa, para malhar o trigo no casamento, para malhar o trigo lá no ambiente de trabalho, para malhar o trigo na educação dos filhos, para malhar o trigo na obra de
você que é a corajosa, é você que vai ter que ser o corajoso, você que vai ter que ter disponibilidade para, num ambiente totalmente desfavorável, fazer a vontade de Deus. E Deus me trouxe aqui para pregar para alguém, para trazer essa palavra. Você não precisa de um grande congresso para trabalhar, você não precisa de uma grande campanha para trabalhar, você não precisa ser visto nas redes sociais para trabalhar. Trabalha que Deus opera, trabalha que Deus cuida, trabalha que Deus cura, trabalha que Deus transforma, trabalha que Deus faz. Primeiro você faz, primeiro você morre, primeiro você sai do comodismo. Aleluia! Gideão tem coragem para fazer o que ninguém tem coragem. Gideão está disposto a arriscar a própria vida, a família, ministério, para fazer algo que ninguém tem coragem para fazer. Se fosse você, até que ponto você malharia o trigo? Era para estar uma multidão malhando o trigo, porque Israel estava pobre. O que eu aprendo nesse texto é que o pouco que Gideão estava malhando era o suficiente para Deus fazer uma grande coisa. Glória a Deus. Você quer dizer, irmão Denis, valorize qualquer tarefa que te entregar na tua mãos. O pregador não é mais importante que você, não. O levita que louvou aqui com graça não é mais importante que você, não. O líder da igreja não é mais importante. Ele tem responsabilidades diferenciadas, mas todos nós somos iguais. E por mais que você acha pequeno e insignificante, todo o papel, todo o trabalho desenvolvido na obra de Deus, ela tem uma grande importância. Desde varrer, desde limpar o banheiro, desde varrer a calçada, desde ficar em pé na porta, desde ficar sentado adorando. Não importa o jeito, o importante é todos estar envolvidos no trabalho da obra, porque quando a gente se envolve, o reino cresce, a obra se expande, as almas se achegam, o nome do Senhor é glorificado. Ei, estou pregando para alguém que talvez entrou aqui até parado, com os dons enterrados, desanimado pelas adversidades da vida. Hoje é a noite de você colocar o seu dom em prática novamente. Vai trabalhar, varoa, vai trabalhar, jovem. Eu não estou chamando você de preguiçoso, não. Não é isso. Eu quero te dizer que a seara é grande e Deus conta com você, com o seu trabalho, com a sua voz, com a palavra que sai da sua boca, com um abraço, com um convite para fazer a obra dele. Não existe trabalho insignificante na obra. O que existe é pessoas negligentes, que têm a oportunidade de fazer e não faz. Comparando lá com a parábola dos talentos, um recebeu 5, granjeou, outro recebeu 2, granjeou, mas o que recebeu um talento ficou com dó, ficou com vergonha, enterrou. O que estava 5 granjeou para 10, o que tinha 2 granjeou para 4, mas o que tinha 1 poderia granjear. Qual é a diferença entre os três? É o trabalho, é o esforço, é o empenho, é a objetividade. Eu te pergunto nessa noite, quem é você? Trabalha quando tem 1 ou trabalha quando tem só 5? Trabalha quando tem 1 ou trabalha somente quando tem a partir de 2? Porque não é a quantidade, é qualidade. Quando você faz um trabalho com qualidade, automaticamente a quantidade aumenta. Quando você serve a Deus com qualidade, automaticamente a obra se expande. Quando você faz a obra com excelência, automaticamente Deus opera conforme a sua vontade. E eu vim liberar essa palavra para essa casa nessa noite. Deus conta com você, varão. Coragem. Deus conta com você, varão. Coragem. Trabalha para Jesus. Que Jesus trabalha em teu favor. Trabalha na obra de Deus. Que Ele trabalha
Porque uma pessoa de valor serve a Deus independente do lugar onde está. Você pode estar varrendo a casa, você pode estar no ponto de ônibus, você pode estar dentro do trem, você pode estar na correria daquele trabalho, você pode estar dirigindo, você pode estar caminhando. É oportunidades que Deus prepara para você trabalhar para Ele. Ei, Deus já colocou alguém na tua frente, irmão, acorda. Deus já colocou alguém na tua frente, varão, acorda. É a oportunidade de você malhar o trigo no seu tacar. Primeira característica, ele trabalhava independente do cenário. Segundo, porque Gideão está malhando o trigo no lagar? Porque ele estava fazendo a diferença no meio dos iguais. Até quando você vai comparar a sua vida com o outro? Não é porque o outro não ora que você não vai orar também. Não é porque o outro não jejua você também não vai jejuar. Não é porque o outro não faz você não vai fazer. Não é porque fulano desistiu você vai desistir. Não é porque o outro entregou o carro que você vai entregar. Não é porque o outro mudou de igreja você vai mudar. Ei, Deus não te chamou para ser igual. Deus te chamou para fazer diferença. Pode estar no Egito, na Babilônia, pode estar no ambiente desfavorável. Deus te chamou para fazer a diferença. E quem é diferente faz a diferença. Deus te chamou, varão, você é diferente. Por isso que as pessoas se afastaram de você. Por isso que você não recebe mais a ligação daquela pessoa que era próxima. Por quê? Porque algo em você te tornou diferente dos iguais. Quando te perguntarem o que está acontecendo, a sua resposta é: estou malhando trigo no lagar. O que é malhar trigo no lagar, varões? É fazer a diferença no ambiente. Eu trabalho dirigindo o dia inteiro, eu sou da lotação, faço lotação do oratório. E eu recebo diversos tipos de pessoas. Os comuns, todos os dias, os mesmos passageiros, as mesmas pessoas descem nos mesmos lugares. Mas cada dia que entra é uma situação diferente. Cada dia que eu trabalho é uma oportunidade de eu ser um talhador, de ser um trabalhador, de ser um servo de Deus. E eu o tempo todo eu ouvindo louvor. E deixa o louvor lá, e o louvor vai trabalhando no coração das pessoas. Tem pessoas que entram mal, saem mais melhor. Tem pessoas que entram atribuladas, saem descansando na presença de Deus. E quando eu tenho a oportunidade, eu falo de Jesus para essas pessoas. Deus te chamou para fazer a diferença. Às vezes Deus permite algumas coisas. Deus permite você entrar num lugar que aparentemente é ruim trabalhar, que é ruim conviver com as pessoas que querem o seu mal, mas é a oportunidade para você se mostrar diferente. Mas sabe qual é o nosso problema, igreja? É que a gente se torna um igual. A gente tem medo, a gente recua, a gente se acovarda. Nessa noite Deus me trouxe aqui para falar para você: recebe doses de ânimo, recebe doses de coragem. Você nasceu para fazer a diferença. Mas essa diferença não é para você só pensar no seu umbigo. Essa diferença não é para você ser melhor do que o outro, não. Essa diferença é para você mostrar que quem vive em você é Cristo Jesus. É Ele que opera, é Ele que fala, é Ele que cura, é Ele que transforma. É o Espírito Santo, é a presença dele na nossa vida. Gideão tinha todas as características para ser mais um igual no meio do povo. Cenário no ambiente é desespero, falta de esperança, onde as coisas estão dando errado. É duro, pastor Wesley, você está num lugar onde as coisas estão dando errado e você querendo fazer o certo. Você não é valorizado, você é criticado, às vezes zombado, desvalorizado. Mas quem te chamou não foi o homem. Quem te fez o convite não foi o homem. Quem te transformou não foi o homem. Quem te lavou não foi o homem. Quem te libertou não foi o homem. Foi Jesus Cristo. Olha para a pessoa que está ao seu lado, fala: você precisa fazer a diferença.
abrir a boca e de falar algo que é maior do que você, meu irmão. A obra redentora de Jesus é maior do que o nosso próprio entendimento. E o que a gente precisa fazer é falar, é pregar, é agir, é abraçar, é perdoar, é fazer a diferença. Estão te fazendo mal, paga com bem, estão caluniando você, continua servindo com a verdade, te rejeitar, valoriza. É para isso que Jesus nos chamou, para fazer a diferença. Se fosse para ser igual ao mundo, não precisaria de igreja. Somos igreja porque somos diferentes do mundo. E se nós somos diferentes, precisamos fazer a diferença. Gideão está lá, malhando trigo, as coisas estão dando errado, mas a parte dele ele está fazendo. Os midianitas estão vindo com fúria. Os midianitas não perdoam ninguém. Mas a gente aprende porque Gideão era um homem de valor. Porque mesmo com o cenário desfavorável, mesmo com a opressão do inimigo, Gideão não perdeu o seu foco. E nessa tarde Deus falou comigo isso. Tem muita gente que deixou de malhar o trigo porque perdeu o foco com a opressão inimiga. Meu Deus! Ei, o ambiente pode estar pesado dentro da tua casa. Ei, o ambiente pode estar pesado no seu trabalho. Ei, o ambiente pode estar desfavorável lá na tua família. Ei, as coisas podem estar dando até errado para você no momento, nesse ano, nesse mês, neste momento, nessa semana, no dia de hoje. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Não perca o foco. O inimigo faz de tudo para tirar o foco da igreja. O inimigo faz de tudo para atrapalhar o propósito de Deus na igreja. Mas Deus me trouxe aqui para pregar para alguém. O inimigo não vai tirar o nosso foco. Ele pode se levantar, mas ele vai cair. Ele pode oprimir, mas a gente vai continuar malhando o trigo. É na prova, é na luta, é na dificuldade, é na opressão. A gente vai estar servindo, a gente vai estar adorando, a gente vai estar glorificando, a gente vai estar falando de Jesus, a gente vai estar aqui levantando a mão, batendo palma, chorando na presença de Deus. Isso é malhar o trigo. Não perca o teu foco, não deixe o inimigo atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Deixa eu ampliar isso para você entender. O diabo tentou atrapalhar Jesus. 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus teve fome. Quem aparece? Satanás. Oh, Jesus, se tu és o Filho de Deus, tá vendo essas pedras? Transforma em pães. Olha a proposta do inimigo. Olha o inimigo tentando fazer o próprio Cristo perder o foco do propósito do reino. Transforma, você tem poder. Você não é o Filho de Deus? Transforma agora. Aí Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Jesus respondendo: Satanás, você não vai atrapalhar o meu propósito. Eu estou no deserto, eu posso estar com fome, minha carne pode estar com fome, mas meu espírito está pronto para ser alimentado pela palavra de Deus. E Deus me trouxe aqui para pregar para varão, para adolescente, para jovem, para ancião. Nada vai nos atrapalhar o nosso foco. A proposta pode ser até boa, mas o propósito é melhor. A proposta pode ser atraente, mas viver o propósito é melhor. Não perca teu foco, não perca teu foco, não perca teu foco, não perca teu foco. Se você veio para adorar, adora. Se você veio para servir, serve. Se você veio para oferecer ao mundo, oferece. Nada vai atrapalhar o teu foco, nada vai atrapalhar o propósito da igreja. O inimigo coloca distinção na igreja: rebelião, rebeldia, fofoca, desentendimento, cara virada, não libera o perdão. O inimigo está achando que vai fazer uma ruaça. Mas Deus trouxe esse varão aqui para pregar para alguém. O inimigo não vai tirar o foco aqui da igreja. Cristo, palavra de vida eterna. O nosso foco é o céu. O nosso foco é a vida eterna. O nosso foco é estar na eternidade. O
Porque ele não perdeu o foco. Você está tão perto da bênção que você não imagina. Você está tão perto da vitória que você nem sabe. Você está tão próximo de alcançar a bênção de Deus. Você vai parar agora, varão. Você vai desistir agora, varão. Você vai entregar os fundos, meu irmão. Não. Nós não vamos perder o foco. Você pode entrar aqui até arrastado. Você entrou aqui até sem força. Mas hoje é a noite que Deus separou para falar para você. Vai voltar com força, vai voltar com vigor, vai voltar com ânimo. A promessa vai ser renovada. E você vai sair daqui regozijando para o alto a promessa que Ele preparou para você. Ai, xerebeseia. Israel está pobre. Israel não tem semente. Mas tem alguém que ainda quer valorizar as sementes boas. Oh, grande Deus, aleluia. Se você perdeu o foco, tua casa perece. Se você perdeu o foco, teu ministério desfalece. Se perdeu o foco, você cai. Se perdeu o foco, você desvia do caminho. Você está entendendo essa palavra de Deus para você nessa noite? É que muitas coisas acontecem para nos desfocar. Muitas situações acontecem diversas para tirar o nosso foco. Gideão estava fazendo a coisa certa, mesmo no ambiente errado. Porque eu não preciso de um ambiente favorável para fazer a coisa certa. Eu faço a coisa certa, e o ambiente que é errado se torna certo. Paulo e Silas estavam na prisão. Por quê? Porque pregaram. Por quê? Porque libertou uma mulher. O ambiente desfavorável. Já tinham tomado uma parte chibatada, corpo sangrando, corpo doendo. Aí eles tiveram uma ideia, pastor Wesley. Você louva, eu oro. Ei, pastor Enes, lá na prisão, tem um monte de preso também, sentenciados até a morte. Mas dois camaradas tiveram a ideia. Você ora, eu canto. Eu canto, você ora. Porque só isso aí já estava tendo pulo dentro da cadeia. Porque eu não preciso de um ambiente favorável. Eu torno o ambiente favorável para atrair a presença de Deus. E na cadeia, que eles adoraram, o terremoto caiu. Deus tratou. E qual foi a consequência daquele ato de adoração? Deus salvou o carcereiro em toda a sua família. Você entende o que acontece? Quando a gente se disponibiliza, independente do ambiente, fazer algo que é certo. Gideão está lá, sozinho, solitário, trabalhando, fazendo o que é certo. Por que, irmão, deve você falar isso? Porque tem gente, vou falar devagar para você entender, tem a oportunidade de fazer a coisa certa e não faz. Vai doer, mas eu preciso falar. Você tem a oportunidade de falar as palavras certas e não fala. Você tem a possibilidade, a disponibilidade de estender a mão para fazer a obra certa, mas recua. Se Gideão malhasse trigo na eira, não existiria sementes. Porque os midianitas iam ver e iam roubar dele. Está na hora de você mudar e fazer o que é certo. Deus está te aguardando fazer o que é certo. Deus está falando com alguém profundo isso aqui. Está na hora de fazer a coisa certa. É nesse ambiente da dor, é nesse ambiente do tombo, é nesse ambiente do fracasso, é nesse ambiente da perda, é esse ambiente da traição que Deus te escolheu para você fazer a coisa certa. Deus não coloca ninguém em vão no lugar. Deus não te escolheu em vão. Você não é obra de acidente nem por acaso. Tudo tem um propósito. Deus não te colocou naquele lugar à toa. Deus não permitiu aquela pessoa se aproximar de você à toa. É propósito. Porque você precisa fazer o que é certo. Muita
distorcido a imagem do Evangelho, mas Deus escolheu para fazer a coisa certa. Deus escolheu para pregar o Evangelho certo. Deus escolheu para fazer a obra certa. Preciso fazer. Aleluia. Gideão era uma pessoa de valor, porque ele não olhou o tamanho do problema. Olha o texto, ele queria salvar a sua família. Essa palavra vai para vocês, vários. Antes de pensar em alguém, pensa na família. Não existe bem maior do que a família. Dinheiro faz bem, é importante. Dinheiro você compra, você vende, você troca. Família não se negocia. Família não se troca. Família não se vende. Família não é para aceitar qualquer proposta. Gideão tinha um foco certo: salvar a sua casa. Ele era uma pessoa de valor porque estava pensando na casa e no próximo. Estava pensando nele, na família e no próximo. O que adianta você se importar com tantas as coisas e você esquecer do maior bem que Deus te deu? Sua família. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gideão era uma pessoa de valor porque ele estava no foco certo. Aleluia. Quarto, porque Gideão era uma pessoa de valor porque não é a maneira, ou não é o que eu faço, é como faço. Não é nem o trabalho, não é nem o que eu exerço, é como faço. Porque eu posso pregar aqui para vocês 1 hora, falar de oratória, de exegese, de hermenêutica, de teologia, falar palavras difíceis, só para me aparecer. Mas não é o trabalho, a maneira que faz. Porque tem muita gente que faz a mesma coisa, mas no final os resultados são diferentes. Porque é na forma que se faz. Jesus Cristo se apresenta na praia, Marcos capítulo 5, e há uma multidão que se apresenta, só que no meio da multidão há um homem, principal da sinagoga por nome Jairo, e ele se prostra e fala: Senhor, minha filha está moribunda lá na minha casa, pronto para morrer, prestes a morrer. Vai lá, ora por ela, estenda a mão sobre ela. Jesus aceita e vai. Só que no meio do caminho a multidão está seguindo. Está seguindo, está apertando, está querendo milagre. Muitas pessoas necessitadas. Mas há uma mulher que sai do arraial dos meninos, sem ninguém ver. Ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe da família dela, ninguém sabe a história dela. Mas sabemos uma coisa: 12 anos ela estava sofrendo com aquela hemorragia. De repente, um simples ato de fé fez toda a diferença. Jesus vai, ao perceber que alguma coisa saiu dele, que é a virtude, pergunta: quem me tocou? Pedro toma a palavra dizendo: ô Jesus, você está doido? Olha a multidão que está te apertando. Você está te perguntando quem te tocou? Jesus fala: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Porque não é só estar perto, não é só apalpar Jesus, é preciso tocar. É a forma que eu faço que vai fazer toda a diferença. É a forma que eu trabalho para Deus, é a forma que eu sirvo a Deus, é a forma que eu trato as coisas de Deus que fazem a diferença. Você percebe, principalmente agora eu falo para as mulheres, todas as donas de casa fazem o básico, arroz e o feijão. O que diferencia de cada um? Sendo que a matéria é a mesma, é a forma que se faz o arroz e o feijão. Vou ampliar para nós, igreja, uma coisa que todo mundo pode fazer e precisa fazer e tem a obrigação de fazer, que está na Bíblia, é orar. Cada um ora de um jeito, cada um ora num tempo, cada um aguenta orar um tempo. Todos fazem a mesma coisa, mas o que vai fazer a diferença é a forma que eu faço. É isso que Jesus condenou
os fariseus. Vocês vão para a praça, ora abertamente para mostrar uma religiosidade. Vocês jejuam, faz cara de triste para as pessoas perceberem que você está jejuando. Vocês dão esmola e falam para as pessoas em quem você está ajudando. Não, não é assim que faz. Quando você ajuda com a mão, você esconde a outra. Quando você jejuar, você lava o seu rosto, muda seu semblante, coloca a melhor roupa. Quando você entrar na sua casa para orar, entra no seu aposento, lugar de intimidade, lugar de particularidade, lugar de relacionamento. E só você, Deus, o seu Pai que está em oculto, Ele sabe, Ele te conhece, Ele vai te ouvir, porque não é o que faz, é como se faz. A maneira que eu trabalho é o segredo do meu sucesso. A maneira que eu trabalho é o segredo da vitória. A maneira que eu trabalho é o segredo da bênção. A maneira que eu trabalho é o segredo do milagre. A maneira que eu sirvo é os resultados que são favoráveis na minha vida. Ele usou de estratégia. Ele estava no lagar. Ele usou de estratégia para agir. Ele saiu do acomodismo, ele se movimenta. Ele não deixou a situação de pobreza, de miséria, paralisar o propósito dele. E eu encerro aqui. Quais foram os resultados na vida de Gideão? Primeiro, Deus se apresenta para Gideão. Gideão trabalhando trigo no lagar, olhando se meu inimigo. De repente, o anjo senta e começa a observar. O anjo está observando um homem que está trabalhando. Você percebe que não há línguas estranhas, não há foco de imagem, vídeo, não há retetel, assim diz o Senhor. O anjo está vendo. Deus se apresentou para ele e ele nem percebeu, porque quem trabalha para Deus sabe que Deus está observando. Eu não preciso jogar confete em mim para dizer que estou fazendo a obra. Não preciso fazer uma live e dizer: eu estou aqui orando por você, irmão, deixa o teu nome. Não que a gente não possa fazer isso, mas isso não é o foco, percebe? Deus se apresenta e ele nem percebe, porque quem trabalha para Deus não liga se está sendo observado pelo homem. Esse mundo que aparece, o que mais as pessoas, pastor Wesley, pastor Lemos, as pessoas se incomodam é com a imagem. O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar do que eu estou fazendo na igreja? Se eu estou com roupa bonita, se eu estou com a bolsa de marca, se eu estou com o cabelinho ajeitado, se eu estou com um treco bacana. Ei, isso aí não leva a nada. Trabalha. Existe um Deus que está te observando. Você pode ser desvalorizado, desprezado aqui na terra, mas Deus está te vendo. Deus me trouxe aqui para falar qual é a consequência dos meus trabalhos, qual é a consequência daquilo que eu faço para Deus. É Deus se apresenta quando eu menos espero. Segundo, Deus se apresenta, aí o anjo vai falar: ô Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele vai questionar: se eu sou um varão de valor, se Deus é conosco, por que não sobreveio essa tamanha situação? É só olhar e perceber que lá atrás as pessoas fizeram o que era mal a Deus. Aí Deus fala: independente do que vocês viveram até agora, ô Gideão, eu cheguei aqui e te escolhi para você libertar das mãos do inimigo. Qual é a consequência? Deus se apresenta. Segundo, Deus dá a direção certa. Deus me trouxe aqui para falar para você, varão, a vitória já está aí, a bênção já está chegando, o milagre está próximo. O que você precisa é uma direção correta. Dessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: o inimigo não vai cevar a tua casa, o inimigo não vai roubar os teus sonhos, o inimigo não vai tirar a tua paz, porque Deus chegou para falar: não, a vitória já está na minha mão, o milagre já está na minha mão, o controle da situação está na minha mão. Somente confia, somente espera, somente aguarde, somente adora, somente espera na presença de Deus. Começou
agora. Gideão vai fazer o propósito, vai colocar Deus à prova, e Deus prova para ele que é com ele. E aí Deus fala, olha, tem muita gente aí. Diminui aí. Diminui um tanto. Ainda tem muita gente, faz outro desafio. Ele foi embora mais um tanto, aí sobrou 300. Aleluia, Deus, os midianitas é um exército pesado. Com 300 homens. Porque com Deus, o povo vira muito. Qual é a consequência de eu trabalhar? Deus dá vitória. Qual é a consequência de eu fazer? Deus faz milagre. Qual é a consequência de eu aceitar a Ele e me disponibilizar de fazer a obra? É que Deus dá o que eu preciso. Mediante essa palavra nessa noite, o tema proposto desse congresso é: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Eu só quero reforçar isso aqui para você, porque o pastor Wesley já falou. O convite já foi feito. É só você entrar pro exército. É só você fazer parte dessa família. É só você se disponibilizar